Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do versículo 24. Eu quero falar essa noite com vocês, vamos conversar essa noite, a respeito do preconceito. O que é o preconceito? Bem, o preconceito é tudo aquilo que nós temos enraizado dentro de nós, que já é um conceito vivo a respeito de algo ou de alguma coisa, ou de alguma situação. É quando nós fazemos um conceito prévio, nós fazemos um pré-julgamento a respeito de algumas coisas. Eu não gosto de fulano por conta disso, mas nunca esteve com a pessoa para saber se a pessoa é realmente daquele jeito. É assim, como dizem os católicos, o meu santo não bateu com o santo dele. Isso é preconceito, não é? Tem até uma história interessante a respeito de preconceito. Um rapaz na igreja começou a namorar, e a mãe dele veio buscar ele na porta da igreja, e ele falou: mãe, eu estou namorando. A mãe dele olhou para ele e falou assim: como assim? É uma daquelas 3 meninas lá, mãe, ó. A mãe olhou para as 3 meninas e falou assim: é a de amarelo. Mãe, como é que você sabia que era de amarelo? Foi a que eu mais odiei, diz a mãe. O santo da mãe não bateu com o santo da menina de amarelo, mesmo sem conhecer, mesmo sem estar próximo, simplesmente de olhar. E quantas vezes isso não acontece conosco? Fazemos o pré-julgamento de pessoas antes mesmo de olhar para elas. Às vezes nós fazemos o preconceito somente de saber que alguém vai vir na igreja, pregar no domingo à noite, que não seja membro da igreja, ou talvez seja membro da igreja mesmo. Então nós já fazemos os preconceitos. O preconceito é um comentário pejorativo. Nós não temos um preconceito que elogia alguém. O preconceito ele é um comentário pejorativo. Geralmente ele diminui a pessoa. Ou é feio, ou se acha bonito demais, ou é magro demais, ou é gordo demais, ou é inteligente, se acha inteligente demais, ou é burro demais. E esse texto no livro de Atos é um texto muito interessante. Ele diz assim, Atos 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De novo, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. O Senhor fez a todos. Fez homens, fez mulheres, fez negros, amarelos, pardos, brancos, caucasianos, ruivos, carecas, cabeludos. O Senhor fez a todos nós. E Ele nos ama sem distinção. E Ele nos ama sem preconceito. Quando Ele enviou Jesus Cristo aqui, Ele não enviou Jesus Cristo para alguns. Ele enviou Jesus para todos que acreditassem em Jesus. Todos. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele consegue nos amar a todos, por que nós nos enchemos de preconceito e fazemos a distinção de raça,
de credo, de classe social, de classe cultural. Na nossa cabeça, nós temos muito bem definidos, e isso não é culpa de vocês, isso é um modelo de sociedade que se arrasta por milênios, onde nós dividimos as pessoas por classes. Fulano é inteligente demais. Aí outro, que hora que tem outro inteligente, eu junto com aquele, dentro da minha cabeça. Eu vou formando grupos dentro da minha cabeça. E essa formação de grupos dentro da minha cabeça, ele starta um processo que se chama preconceito. Quando simplesmente de olhar alguém que vem na igreja pregar de camiseta e não de terno, ou alguém que sobe com tatuagem, ou sobe com brinco, ou sobe cabeludo, não tem domínio de palavra ou não tem unção. Quantas vezes nós ouvimos falar que o pastor tem que vir pregar de gravata? Não na nossa igreja, graças a Deus nós estamos libertos disso aqui. Porque a gravata não prega. Mas isso é um preconceito. Isso é um preconceito. O preconceito onde, para mim ter autoridade para falar de Deus, eu tenho que estar vestido de terno. Cara, terno eu não quero usar nem quando eu for enterrado. Viu, meu bem? Chega, já usei muito. Somos humanos. E humanos são assim. É interessante a gente falar, humanos são preconceituosos. Vocês querem ver uma coisa? Eu tenho um preconceito muito grande, e eu vou abrir meu coração para vocês. Eu sou preconceituoso com o quiabo. Eu detesto quiabo, eu odeio quiabo. Mas eu nunca comi quiabo. Nunca pus quiabo na minha boca. Quiabo nunca chegou perto do meu prato. Mas eu odeio quiabo. Por quê? É babento, é gosmento. Não, mas a gente faz assim e não fica. Aí fica queimado, fica meio marrom, que esquisito. Não, a gente põe no meio da abóbora, estraga a abóbora, que a abóbora eu gosto. Ou seja, quem anda com quiabo não presta. Preconceito. Você quer acabar com a comida para mim, você põe quiabo nela. Acabou a comida. E muitas vezes nós somos assim com relação a pessoas. Temos ali 5 pessoas que nós gostamos muito, mas temos uma que a gente não tolera, mas a gente nunca experimentou estar com essa pessoa. Eu me afasto como se tudo aquilo ali tivesse estragado. Por quê? Porque existe alguma coisa ali que contamina. Vocês estão entendendo isso? Os meninos do culto dos jovens de ontem? Vocês estão ligados? Bem, para vocês terem uma ideia, o tanto que essa questão de preconceito ela é problemática no mundo, e isso é desde que o mundo é mundo, entenda. Entenda, é uma luta diária contra preconceito. As grandes guerras do mundo, a primeira, a segunda, Irã, Iraque, Kuwait, não sei das quantas, Estados Unidos contra o Vietnã, todas as grandes guerras iniciaram por conta de preconceito. Aí alguém vai falar assim, não, é disputa de território, não é preconceito. Preconceito. O preconceito parte do momento que eu acho que aquele povo que vive naquele território não é capaz de viver e de cuidar daquele território. Preconceito religioso, preconceito cultural, preconceito étnico, preconceito sexual. Ah, mulheres não, homens não, homossexuais não, negros não, japoneses não, chineses não, vietnamistas não. Preconceito. E é interessante que nós entendemos o que é essa questão de preconceito e saber o quanto nós somos preconceituosos. E eu tenho certeza que essa máquina que está na sua cabeça aí agora, ela já está começando a falar assim para você: eu não sou. Porque assim, a primeira coisa que eu faço é negar que eu sou preconceituoso. Mas eu aceito negros até o momento que a minha filha começa a namorar com um.
É muito bonita a filha dos outros namorando com negros, mas a minha filha não. Classe social. Existe eu não sei se é verdade que essas histórias da internet a gente tem que desconfiar delas, mas é uma história bonitinha, vale a pena ser contada. Lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, diz que uma grande igreja com mais de 5.000 membros, ela substituiu o pastor. Chegou em determinado momento, o pastor aposentou e veio um novo pastor. E quando vinha esse novo pastor, eles prepararam um grande evento para receber esse novo pastor, mas ninguém o conhecia. E acontece que aquelas pessoas vinham chegando para o grande evento naquela igreja e tinha um mendigo rodeando ali. Todas as pessoas que passavam, aquele mendigo abordava e pedia uma esmola, pedia uma ajuda pelo amor de Deus. Mas as pessoas simplesmente ignoravam porque elas estavam bonitas demais, elas estavam limpas demais, elas estavam arrumadas demais para dar atenção para um mendigo. Elas eram cultas demais, elas sabiam Bíblia demais, a vida delas era próspera demais para que elas pudessem ajudar alguém que é fétido, sujo e pobre. Pobre for para ajudar ele, né? Porque mendigo é muito mais do que pobre. A gente tem que achar uma outra coisa, uma outra categoria. E aquelas pessoas foram entrando na igreja, e ele foi se aproximando e chegou perto da escada da igreja. Então todo mundo que entrava via o bendito mendigo, mas todos ignoravam. E alguns até mesmo quiseram retirá-lo da porta da igreja, porque imagina, o meu pastorzão vai chegar aqui agora e vai ver esse cidadão aí, o que ele vai pensar? E acontece que a igreja encheu e o pastor não chegava. O pastor não chegava. E aí de repente alguém chegou lá na frente e falou: olha, a gente está começando, o pastor deve estar para chegar aí, ele está atrasado. E eis que o mendigo entra naquela igreja. E ele começa então a se despir, porque debaixo daquela roupa de saco, ele estava bem vestido. Debaixo daquele disfarce cabeludo e de sujeira, ele estava bem vestido. Era o pastor daquela igreja, o pastor que estava chegando, o pastor que estava conhecendo o seu rebanho. A pergunta que se faz é: que visão que o pastor daquele rebanho teve naquele momento? Ele viu o melhor ou ele viu o pior do seu rebanho? Na verdade, ele não viu nem o melhor nem o pior, vocês são. Na verdade, ele viu o que é verdadeiramente como somos quando ninguém está nos vendo. Tem muita gente que quer fazer ajuda para mendigo na rua, do agasalho agora, porque está na moda, para poder ir lá e bater uma foto entregando o agasalho para pôr no Face, para ver quantas curtidas vão aparecer. Para alguém falar assim: nossa, legal, Ravim, legal você ter feito isso, nossa, você... Ai, pavão. Essa palavra sobre preconceito, ela é dura mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente olha lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22... ele diz assim, Paulão, para quem não conhece, apóstolo Paulo. Paulão diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixa eu perguntar, esses frutos do Espírito, você já parou para pensar a respeito de uma coisa? Esses frutos do Espírito, eles servem para quê? Se não para tratar o meu relacionamento aqui, na terra. Esse aqui não é meu relacionamento com Jesus Cristo. Eu não tenho que ter benignidade com Jesus Cristo, bondade com Jesus Cristo, mansidão com Jesus Cristo. Eu tenho que ter bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio com o meu próximo.
É uma palavra para ser vivida, não é uma palavra para ser lida, não é um versículo bonito. É um versículo bonito, sim. Mas não é só um versículo bonito. É prática. É se fazer viver essas coisas. Porque o nosso relacionamento, ele padece dos frutos do Espírito na nossa vida cotidianamente. Eu não tenho que ajudar as outras pessoas somente quando tem uma campanha. Eu não tenho que trazer alimentos para a cesta básica somente quando a igreja chama. E como é que está, pastora? Nosso celeiro está cheio da nossa cesta básica? Se nós não viermos aqui e falar assim, irmãos, temos que trazer os alimentos da cesta básica, os alimentos não vêm. Como se isso tivesse que ser cobrado. Mas na verdade tem que partir do meu coração o desejo de amar o próximo, porque nesse momento, é igual Samuel disse, Samuel veio dar o testemunho dele aqui, ele arrumou um emprego, graças a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor? Você viu o sorriso do Samuel? Eu estava aqui e eu pude ver o sorriso dele, cara. O sorriso de quem vai trabalhar, o sorriso de quem vai ganhar dinheiro para poder se sustentar. Mas tem quantas pessoas que não estão podendo nesse momento? São mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. É uma cidade de São Paulo inteira desempregada. E qual que é a nossa responsabilidade social sobre isso? Ah, pastor, não foi eu que mandei esse povo embora. A sua responsabilidade, querido, é poder ajudar na medida do seu possível. Na medida do seu possível. É necessário ter amor, é necessário ter bondade, é necessário ter benignidade, é necessário ter frutos do Espírito na sua vida, para que você possa enxergar que o outro precisa. Mas o meu preconceito diz assim, não está trabalhando porque é vagabundo, não está trabalhando porque não quer trabalhar, porque todo dia eu vejo no jornal aí que tem 200 empregos. Todo dia eu vejo o jornal em Anguera, está lá, o Cine contrata 180 trabalhadores para não sei o que, não sei o que, não sei o que, 20 para não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um gerente não sei o que ganhando 15 mil. Esse dia apareceu um emprego de 15 mil reais lá. Eu abri o olho desse tamanho. Mas o nosso preconceito diz que as pessoas não estão trabalhando porque elas não querem trabalhar. Quando na verdade nós temos milhares de pessoas passando necessidade nesse momento. E nós estamos fazendo igual aquelas pessoas da igreja de Massachusetts. Eu sou importante demais para observar você. Eu sou inteligente demais. O meu trabalho é importante demais para que eu ajude você. Eu não tenho tempo para você. E eu não estou falando de pessoas distantes de você. Se você olhar para o seu vizinho do lado, você vai perceber que sim, tem alguém na sua rua que está desempregado. Se você olhar os amigos do seu filho, você vai ver sim, que tem alguém lá que não tem material de escola, para ir para a escola. O Lucas, meu filho, ele está estudando na escola pública esse ano, porque eu estava desempregado. É engraçado eu falar que eu fiquei desempregado, porque eu não fiquei, né? Eu saí do banco em dezembro para trabalhar para mim mesmo, para ser liberto. Graças a Deus as coisas estão acontecendo, porque Deus é maior na minha vida. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. E aí, nós já estávamos insatisfeitos com a escola do Lucas, resolvemos unir o útil ao agradável. Vamos fazer a economia da escola do Lucas. A gente ia pôr a Bia também, mas a Bia já é adolescente, ela já entende essas coisas, aí o negócio ficou mais difícil. O Lucas, ele estuda na escola municipal, e na escola que ele estuda, lá em Aparecida, eles dão tudo. O lanche, o uniforme, o material, o lápis, o caderno, a pasta, os livros, tudo. Só que o tudo só chegou 2 ou 3 meses depois que a aula começou. Bem, nós já tínhamos comprado, porque nós temos, graças a Deus, Deus nos dá as condições. Mas o Lucas, o dia que o material chegou, ele contou para mim, porque eu tenho o prazer de buscar meu filho na escola todo dia, ele contou para mim, pai, agora que tem coleguinha meu que vai começar a estudar, porque ele não tinha caderno, ele não tinha lápis,
Ele estava escrevendo em folha solta. Um caderno, irmão, sabe quanto é que custa um caderno? O caderno custa R$3. Uma caneta custa R$1. Nota como nós podemos ajudar qualquer pessoa, mas o nosso preconceito, a nossa classificação faz com que nós não vejamos essas pessoas. Nós passamos por elas como se elas não existissem. Atos 17, 24. Deus fez o mundo e tudo que nele habita. Deus fez o mundo e tudo que nele habita. Ele fez todos nós, nós todos. Nós temos que banir esse preconceito de nós, porque esse preconceito ele nos afasta de Deus. É interessante eu entender esse conceito, que o preconceito... Ficou interessante, né? Entender o conceito, porque o preconceito... Precisamos entender essa situação, porque o preconceito nos afasta de Deus. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 31. O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu-lhes: Em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre que fizermos a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando o Senhor Jesus, ele se sacrificou naquela cruz por mim e por vocês, nós fomos feitos irmãos, co-herdeiros do trono do Senhor, justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso é que nós nos chamamos justos. Irmãos. Paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmãos. É nessa hora que vocês respondem a paz do Senhor para mim. Vamos de novo, hein? A paz do Senhor, irmãos. Tem que ser mais do que o cumprimento. Somos irmãos. E aí Jesus vem falando aqui assim, que sempre que fizesse isso a um dos meus pequenos irmãos, fizeste a mim, fizeste a ele. Porque Jesus não precisa que a gente dê de comer a ele, Jesus não precisa que nós demos de vestir a ele, Jesus não precisa. Mas o meu irmão que está aqui precisa. O meu irmão que está no semáforo pedindo às vezes precisa. O meu irmão que está do lado da minha casa precisa. O meu irmão que está dentro da minha igreja
precisa. E eu preciso banir o preconceito da minha vida para que eu possa enxergar. É necessário que abramos os nossos olhos espirituais para aquilo que Deus quer te mostrar. Muitas vezes Deus tem falado para você: olha, ajuda seu irmão, olha, leva uma cesta básica para fulano, olha, visita ciclano, mas nós não temos tempo, porque somos importantes demais, bonitos demais, cheirosos demais. Nosso tempo é precioso demais para que eu desperdice com essas pessoas. Ah, mas eu tenho tão pouco em casa. A Bíblia conta a história de uma mulher que não tinha nada em casa. Aí chegou o profeta lá na casa dela e ela pensou: nossa, salvou minha vida. Falar que ela não tinha nada, ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que ela estava guardando para poder fazer a última comida e morrer. Aí chegou o profeta lá, ela: nossa, salvou minha vida. O que você trouxe? Nada, mas eu estou numa fome danada. O que você tem para fazer para mim? E ela, de bom coração, pegou o azeite que ela tinha, a farinha que ela tinha, preparou a comida para aquele profeta e o abençoou com o que ela tinha, ficando sem nada. O que acontece a partir daí é o sobrenatural de Deus, e eu declaro o sobrenatural de Deus sobre todos nós nessa noite. Porque a partir daí aquele profeta vira para ela e fala assim: cadê suas vasilhas? Traz todas que você tiver. E ela trouxe todas as suas vasilhas. Cadê sua botija de azeite? Está ali, mas não tem nada. Cadê a botija de azeite? Está ali. E aquele homem pegou a botija de azeite, entornou sobre a panela e começou a jorrar azeite da botija. E ele encheu a primeira panela, e ele encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a quarta, a quinta, a sexta. E ele foi enchendo todas as panelas que havia naquela casa. E os vizinhos começaram a trazer panelas, e ele foi enchendo panelas. Até que não havia panela mais para ser enchida. E para você entender isso, o azeite era mais do que ouro. Ele tornou aquela mulher milionária a partir do nada. Nada. Quando você divide o seu muito pouco com alguém, saiba, o Senhor está te multiplicando na sua vida e na vida de quem você está dividindo com Ele, e transformando muito pouco em riquezas na sua vida e na outra vida também. E você está sendo abençoado através da bênção que você está propiciando para outra pessoa. Não retenha bênção na sua vida. Você que arrumou um emprego agora, abençoe outro irmão. Assim que aparecer uma oportunidade, você fica de olho e fala: cara, tem uma oportunidade lá. Você que está trabalhando em algum lugar, abençoe seu irmão através de oportunidades. Mas se não aparecer uma oportunidade, alguém precisa de você, ajude. Ajude. Não poupe esforços, porque o pastor Bidei, ele sempre fala isso aqui: o nosso salário, o salário que nós ganhamos, ele existe para que nós possamos abençoar outras pessoas com o que nos sobra. Não é para nós guardar. Eu vou guardar no banco porque a crise, eu não sei o dia da manhã. Eu sei o dia da manhã. O dia da manhã é o dia que o Senhor fez nas nossas vidas. Esse é o dia de amanhã. O dia da manhã é o dia que o Senhor vai te abençoar como te abençoou hoje. Faltou alguma coisa na casa de alguém aqui hoje? Faltou? Amanhã também não vai faltar. Receba. Receba. Glorifique o Senhor. Não vai faltar na sua casa amanhã, não vai faltar na sua casa depois da manhã, nem nunca vai faltar a partir do momento que você entende que você precisa multiplicar o que você tem, que você precisa abandonar esse preconceito pelas outras pessoas e se doar. Você não é tão importante assim, não é tão bonito quanto eu, cabeludo assim. O outro também tem a mesma importância que você, porque o Senhor nos ama a todos.
Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Eu estou encerrando. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pastor Budei, faz um fundo ali no violão para nós, sem fazer nada. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, solte aí seu agasalho, sua Bíblia no banco, se liberta disso aí. Eu quero que você não olhe para mim agora, não olhe para o lado, não olhe para ninguém, olhe para a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, nós somos cristãos porque nós somos baseados nos exemplos de Jesus Cristo, no caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei que desceu do céu. É o Rei que desceu do céu e se fez carne para viver pobre. É o Rei que desceu do céu e quando foi entrar em Jerusalém, quando todos esperavam uma entrada triunfante de um poderoso Rei, Ele entrou em cima de um burrinho. Ele estava em cima de um burrinho. Esse é o Rei de Israel, que desceu do céu, é o que veio em cima de um burrinho. Ele fez isso porque ele não tinha honra, porque ele não tinha glória? Não, porque ele quis mostrar para os fariseus que ali estavam, que ele, Jesus Cristo, o Rei, não precisava de ouro, de cavalarias, ele não precisava de carruagens, não, ele precisava apenas do que ele tinha. E ele quis dar esse exemplo para a gente. Esse mesmo Jesus, em outro exemplo, em outra situação, ele se encontrou com a prostituta numa mesa de pessoas ricas e poderosas, e essa prostituta servia aquela mesa. E enquanto aquela prostituta servia aquela mesa, aquela mulher então começou a chorar e se debruçar aos pés do Senhor, e começou a lavar os pés do Senhor com suas lágrimas e seu cabelo. E aquela prostituta se derramava aos pés do Senhor, e todos aqueles naquela mesa se escandalizavam, porque como que um homem santo, ele pode deixar uma prostituta tocar nele? Mas esse é o meu Jesus, é esse que eu amo, esse é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que nos dá o exemplo da falta total de preconceito, do exemplo total de amor, quando eu amo aquele que é totalmente diferente de mim, que não é merecedor de nenhum amor, ele não é merecedor de nenhuma honra, não é merecedor de nenhuma glória, antes é pobre e pecador. Mas é esse que se debruçou nos pés dele, é esse que derramava os pés do Pai e se lavava os ali. E ele disse que aquela mulher era a mais importante que havia ali naquele lugar para ele. Esse mesmo Jesus, depois, ele se encontrou com pessoas ricas, ele se encontrou com Zaqueu, e ele perdoou Zaqueu. Nota, o Senhor Jesus não se relacionava apenas com pobres, não interessava apenas isso, ele precisava se relacionar com pessoas de posse, de poder também, porque pessoas de posse e poder também merecem ser salvas. E ele perdoou os pecados de Zaqueu, e através do momento que ele perdoa Zaqueu dos seus pecados, Zaqueu imediatamente abençoa todas aquelas pessoas que ele havia extorquido, devolvendo todo o seu dinheiro. O Jesus que estamos aqui falando dele, ele veio para todos. Todos. Ele veio para aleijados, prostitutas, coxos, cegos, doentes, epiléticos, endemoniados, leprosos. Ele veio para você e ele veio para mim. E esse é o amor dele sobre nós. Você quer receber esse amor nessa noite? Você já recebeu esse amor na cruz. Mas você quer doar esse amor? Você quer doar esse amor? Você quer fazer um compromisso de doar esse amor? Abandone então o preconceito que te afasta do Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos encerrando aqui agora. Mas eu sei que o Seu Santo Espírito continua operando em nossos corações todo dia, toda hora. Eu venho clamar e invocar que o Seu Santo Espírito venha nos incomodar com essa situação, e que nossos olhos espirituais estejam atentos, os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, Senhor, para podermos abençoar aqueles que são próximos de nós, abençoar os nossos semelhantes, aquele que o Senhor fez segundo a sua imagem e semelhança. Que nós possamos abrir nossos olhos e abençoar os nossos irmãos. Que nós possamos, antes de tudo, praticar o amor. Que nós possamos, antes de tudo, praticar a benevolência, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Que o Seu Santo Espírito possa se mover ao nosso redor e dentro de nós a todo tempo, nos incomodando e nos mostrando por onde devemos caminhar. Em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço por todas as coisas que o Senhor já fez aqui nessa noite. E eu agradeço ainda, Senhor, por todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um de nós. Eu agradeço porque hoje eu saio daqui de maneira diferente da maneira que entrei. E eu espero que muitas pessoas saiam daqui, porque o que nós precisamos multiplicar, Senhor, é o Seu amor e não o preconceito. Em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço. Amém. Amém? Diga amém. Amém. Bata palmas ao Senhor, só Ele é Deus.